Olá, gente. Bom, então, de acordo com o nosso cronograma, né, a gente deveria falar hoje sobre poluição do solo e atmosférica. Porém, é muito conteúdo e não vai ficar viável a gente ver esses dois conteúdos em um momento só, tá? Então, vocês vão ver que vai rolar aí uma pequena alteração no cronograma, né, de datas, inclusive, mas aí eu informo direitinho a vocês as mudanças, principalmente das datas de avaliação, tá? E em relação ao conteúdo, não vai haver prejuízo, certo? Então vejam, hoje a gente vai falar sobre poluição do solo. E assim como poluição da água, não dá para a gente falar em um dia só, né? É um conteúdo bastante extenso, né? Muita informação, principalmente porque quando para falar de poluição do solo, a gente precisa falar primeiro o que é o solo, né? Se fosse mais à frente, vocês já tivessem visto toda a parte de solo, de mecânica dos solos, de fenômenos de transportes, seria bem mais rápido. Mas aí a gente precisa dessa breve introdução, tá certo? Então, o que eu quero dizer com isso aqui? É importante que vocês deem uma lida nesse material depois com calma, tá? Assim, porque vão ter algumas coisas que eu vou passar mais rápido, né, para poder a gente chegar na parte de poluição em si, tá? E aí pode ter alguma coisa que eu passe mais rapidinho. Então, depois vocês vão ler com calma o material que vai estar lá na sala, ok? Então vamos lá, né? Falando sobre poluição do solo, falando agora sobre o meio terrestre. E aí, o solo, né? Então, o que é o solo, né? Então, a gente tem aí vários conceitos na literatura, né? E dependendo da utilidade, né? Para que área científica, né? Para que área acadêmica, o solo ele vai ter diferentes conceitos, tá certo? Mas conceitualmente ele é um manto superficial que é formado por rocha desagregada, eventualmente cinzas vulcânicas e misturado com matéria orgânica em decomposição, contendo ainda água e ar em proporções variáveis e organismos vivos, tá? Então, ele é produto de intemperismo, né, de intemperismo físico e intemperismo químico, sobre um material de origem, que é a rocha, né, a rocha-mãe, e essa transformação ela acontece ao longo do tempo, em função de características climáticas, do tipo de bioma em que esse solo vai passar a existir, do relevo, ok? E aí, para cada, como eu falei, para cada área, né, do conhecimento, ele vai ter aí um conceito, né? Para o agricultor, o solo ele é onde tem aí o suporte para a produção agrícola. Já para o engenheiro civil, ele além de ser suporte de carga, né, onde vai ser construído aí as edificações, né, também tem a capacidade de se transformar em material de construção. É do solo que a gente extrai aí areia, argila, né, todos esses materiais que são utilizados na construção civil. Para um engenheiro de minas, é considerado uma jazida mineral, e para a galera da ecologia do meio ambiente, ele é um componente da biosfera, onde se desenvolvem as atividades dos ecossistemas, tá? Então, ele vai servir aí como elemento de fixação e nutrição da vida vegetal, né? Precisa de solo para fixar a vegetação, tá? É essencial para a produção de alimentos, né? O substrato para a produção de alimentos, a gente sabe que não se produz alimentos no ar. Serve aí como fundação e suporte para edificações, estradas e outras obras da engenharia. É um recurso que vai ser utilizado no setor da construção civil, né, e na manufatura de diversos produtos. E é um receptor de resíduos. É no solo onde acontece uma grande deposição de resíduos, que aí é onde leva a questão da poluição do solo, tá? Então, o solo ele é composto basicamente por minerais, né, que são os componentes sólidos, os minerais e a matéria orgânica. O ar e a água também são componentes do solo, e aí o ar e a água é extremamente importante, né? Aí no solo é o que a gente chama de vazios, tá? O ar e a água preenchem os espaços existentes entre as partículas dos componentes, né? Então, quanto mais poroso for o solo, mais espaço tem entre as partículas, né? E esse espaço ele vai ser ocupado por ar ou por água, tá certo? Então, digamos, eu tenho uma partícula aqui, outra partícula aqui,
outra partícula aqui. Todo esse espaço aqui é o que a gente chama de vazios do solo, e esses vazios, eles vão ser preenchidos por ar, né? E havendo aí a infiltração, preenchidos por água até a saturação, tá? Também compõe o solo areia, argila e a questão do humus, né? Que é a decomposição da matéria orgânica. Esses elementos são importantes porque essas características, inclusive, elas vão determinar a forma como os poluentes, os contaminantes, eles se movimentam nesse solo, tá certo? Então, né, basicamente aí a parte sólida é composta aí por minerais e matéria orgânica, 50%, e a outra metade da composição do solo são poros. Lembrando que essa questão da porosidade, ela vai variar em função do tipo de solo. Então, a gente vai ter solos que são mais porosos. Se eles são mais porosos, cabe mais água nele, né? Cabe mais ar, tá? Porque ele tem mais vazios. Se eles são menos porosos, a capacidade de armazenamento dele de água é menor. Ele vai ficar logo saturado, tá? Então, vamos pensar assim, por exemplo, areia da praia. A areia, elas são grãos bem grandes, né? E esses grãos bem grandes, se você pegar um punhado de areia e jogando água, a água vai entrando, né? Indeterminadamente. Por quê? Porque existem muitos vazios ali a serem preenchidos, tá? Mas, se você pegar um solo com partículas mais finas, quanto mais finas forem as partículas, mais elas vão ficar juntinhas, que é o caso de um solo argiloso. Aí alguém pode dizer, mas professor, o solo argiloso tem cada caroço desse tamanho. Aquilo ali são torrões que são formados pelo agrupamento das partículas, que eles são bem pequenininhas as partículas do solo argiloso, tá? Então, num solo argiloso, não cabe muita água. Então, quando ocorre aqui a infiltração, logo esses vazios que antes estavam ocupados por ar são preenchidos com água, tá? E esse solo logo, rapidamente, ele satura, tá? Então, mas não se preocupem que vocês vão ver isso aí bem direitinho aí nas disciplinas de solos que vocês têm aí ao longo do curso. Então, a parte sólida, ela vem das rochas desagregadas, né? E essas rochas, elas podem ter sido desagregadas ou no próprio local ou podem ter sido trazidas por processos de transporte aí pela água ou pelo ar, tá? E aí a gente tem aí 5 elementos principais que combinados eles vão definir aí as características dos solos, né? A formação dos solos, que é a questão do clima, e aí entra a questão de chuva, umidade, temperatura, os próprios ventos, tá? A natureza dos organismos que estão ali naquela região, né? Que tipo de vegetação, quais são os micro-organismos decompositores, né? Quais são os animais que vivem ali, porque dependendo do animal vai interferir até na compactação do solo, tá? O material de origem, né? Qual foi a rocha que deu origem àquele, né? Que foi desagregada para formar aquele solo. O relevo e a idade, quanto tempo faz que aquele solo está sendo ali formado, tá? Então, a gente tem aí o clima, né? Temperatura e precipitação influenciando na desagregação da rocha, através de processos erosivos e também de processos físico-químicos de degradação mesmo da rocha. A questão geológica, que é a rocha-mãe, né? Que é o que vai definir basicamente a textura e a composição química do solo. Então, se você tem uma rocha vulcânica que foi ali, né, sendo agredida ali por processos físicos e químicos, e aí a desagregação dessa rocha mãe, que é a rocha original, ela vai dar uma determinada característica, uma determinada composição química ao solo. O tempo, né? As mudanças podem acontecer por longos períodos ou de forma rápida, dependendo da região do mundo. Então, a gente falou até na parte passada, né, na parte de ecologia, a questão do solo do semiárido. O solo do semiárido, ele é um solo raso, né, porque ele é um solo jovem, tá? Ele é novinho, recente. Ele ainda não tem muito tempo de maturação, digamos assim. E a vegetação, que a vegetação, né, a questão das raízes no solo, também é o que vai
diferenciar a circulação de nutrientes nesse solo, e aí influencia diretamente nas características do solo, né? Então, profundidade das raízes, tipo das raízes, né? O tipo de vegetação, quais são os nutrientes que essa vegetação utiliza. Então, isso influencia diretamente na ciclagem de nutrientes, né? E na própria composição física do solo mesmo, porque as raízes elas vão criando ali caminhos também para a passagem da água, tá? E aí, né, dentro dos fatores de formação do solo, a gente tem os intemperismos físico, químico e biológico, né, como a gente já vem falando aí. Dentro dos fatores físicos, a gente tem a questão de alívio de pressão, expansão térmica por conta da temperatura, as ações de congelamento e degelo, né? Já no intemperismo químico, a gente tem a dissolução, a hidrólise, a oxidação, a redução e a carbonatação. E biológico, principalmente a questão da ação das raízes, da escavação e do pisoteio de animais, né? E da presença de ácidos oriundos da vegetação, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de rocha, né? Que vai ser desagregada para formar aí solo, né? Através de intemperismo físico, que seria a ação dos ventos, a ação da água, tá? Tem aí as famosas, não vou saber, estalactites e estalagmites, né? Que são formadas a partir de processos químicos, né? De processos de carbonatação, tá? Então tem aqui vem de cima e tem aqui vem de baixo, né? Que é um acúmulo. Um é que escorre e a outra é que vai acumulando. Então, são processos de carbonatação. E aí, né, como se dá essa formação do solo, né? Então, como a gente já sabe, já viu, é um processo lento, que vai durar aí milhares e milhares e milhões de anos, né? Então, a gente primeiro tem a rocha-mãe, que vai sofrer aí o intemperismo, né? Vai sofrer aqui a ação dos ventos, da água, tá? Nessa rocha-mãe. Lembrando que ela é quem vai definir a característica principal do solo, tá? Então, esses fatores externos vão desgastar essa rocha, provocando aí sua fragmentação e também alteração química, né? Porque aí vai dissolver minerais presentes na rocha através da água, né? A água vai fazer essa dissolução, tá? E aí, na terceira etapa, quando já está fragmentado, né? Começa aí os seres vivos que estavam aqui colonizando a rocha, começa a morrer e começa a se formar uma camadinha aí de matéria orgânica, né? Então, vai ter aí um pedacinho de solo bem pequenininho, que é o solo primitivo. Já na quarta etapa, começam a surgir as pequenas plantas e pequenos animais. E aí, a partir do momento que surgem essas novas formas de vida, né, eles vão facilitar a fragmentação da rocha, né, pela questão ação das raízes, e também a questão da decomposição da matéria orgânica, que vai aí tornar esse solo mais complexo, que antes ele só tinha a camada referente à rocha-mãe, né, que dá a rocha-mãe desagregada. E na etapa 5 começam a surgir as plantas e os animais de porte maior, né, e também a decomposição desses materiais vai aí enriquecer o solo. E aí o solo vai se formar por várias camadas, né? Então, quanto mais camadas o solo tiver, mais horizontes esse solo tiver, ele é um solo mais maduro. Ele levou mais tempo para chegar nesse nível de complexidade, tá? Então, a gente vai ter, né? Aqui é só repetindo, tá? A rocha em desintegração, começa a vir matéria orgânica, né? Aqui fragmentos minerais e já a formação dos horizontes, ó, o horizonte A, o horizonte C e o leito rochoso. E aí, à medida que o solo vai amadurecendo, ele vai tendo mais horizontes, que são as camadas, tá? Então, a organização do solo é feita através da descrição desses horizontes, dessas camadas, né? E aí é quando a gente pode dizer se é um solo jovem ou se é um solo maduro. Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, um solo jovem, ó, rasinho, tá vendo? Ó, a profundidade aqui da camada de solo. Aqui chegou, já é o leito rochoso. Então, um solo raso, ele é um solo jovem. Quanto mais profundo é esse solo,
tem mais camadas, a gente identifica, ó, 1, 2, 3, uma camadinha aqui até chegar no leito rochoso, é o solo mais maduro, né? Enquanto ele tá só rocha, não existe ainda o solo. E aí, falando um pouco sobre os horizontes do solo, né? A gente vai ter aí o horizonte O, que é esse mais superficial, O de orgânico, tá? Que ele é constituído basicamente pela acumulação de folhas e restos de plantas e cadáveres de animais, né? A parte orgânica, a decomposição da matéria orgânica, tá? O horizonte A, ele vai ser constituído, né, por produtos resultantes da decomposição dos seres vivos, juntamente com matéria mineral ainda aqui, ó, do leito rochoso, tá certo? E aí a gente já encontra aqui as raízes das plantas, tá? Já o horizonte B, ele é formado por fragmentos minerais e outros materiais provenientes da decomposição. Enquanto que o horizonte C, ele é basicamente, né, a parte da rocha-mãe desagregada apenas, é o que está mais perto da rocha-mãe. Todos os solos vão ter horizonte O, A, B, C e rocha-mãe? Não. Tá? Então, vai ter solo que só vai ter rocha-mãe, horizonte C, horizonte A, horizonte O, tá certo? Nem todos os solos eles vão ter todas essas camadas. E aí a questão da importância, né, dessas camadas. Então, primeiro, como a gente tinha falado, a questão dos poros. Os poros do solo, eles são grandes reservatórios de água doce proveniente da chuva. Por quê? O que acontece? Gosto de desenhar, sem quadro fica difícil, né? Então, tá lá o nosso solo, né? Lembrando que quanto maior forem as partículas de solo, fica mais difícil delas ficarem juntinhas, tá? Imagine aí que você vai arrumar bolas de gude numa caixa. Você vai encher de bola de gude, né? Agora imagine nessa mesma caixa você colocar, aumentar o tamanho das bolas. Então, elas não vão ficar tão próximas, né? Não vai ter, aí vai ter mais espaços vazios. Então, o que é que acontece aqui? Choveu, né? A precipitação, vou desenhar aqui a nuvenzinha chovendo. A água, quando bate aqui no solo, logicamente, né, a gente sabe, uma parte vai escoar superficialmente e uma parte vai infiltrar. E aí, a água vai se armazenar nesses espaços vazios, né, nos poros, até atingir o nível de saturação, tá certo? Quando ele saturar, tiver todos esses espaços aqui preenchidos, aí vai começar a escoar superficialmente, ou ainda tem uma camada mais profunda aqui, ela vai ainda percolar aqui, tá? Então, falando rapidamente sobre a nossa região, e sobre todas, mas sobre a nossa região. A nossa região, por ter um solo bastante jovem, não tem características de armazenamento de água, tá certo? No solo. Por isso que os nossos rios não são perenes, porque essa água que está aqui armazenada é justamente o que garante a perenização dos cursos d'água, o escoamento subsuperficial. No período de estiagem, né, que não está chovendo para entrar água nos cursos d'água por cima, digamos assim, pelo escoamento superficial, pela chuva, essa água que ficou armazenada no solo é que vai, né, através do escoamento subsuperficial, garantir a perenização dos rios, tá? E aí, nas regiões áridas, solos tendem a ser menos profundos, é um solo raso. Quando o solo é raso, chove, esses poros são rapidamente preenchidos e gera rapidamente o escoamento superficial. Então, a gente tem a saturação do solo muito rápida. Quem já cavou um poço, né? A gente sabe que para cavar um poço tem que escolher o lugar. Porque como é que se dá? Aqui embaixo, ó, não tem mais camada de solo na nossa região, né? Já vem já a rocha, tá? A formação rochosa aqui. Aí a gente vai ter uma camadinha de solo aqui em cima. Esse aqui é o sol, faz de conta, viu?
e aqui já é a rocha. A nossa formação rochosa aqui é cristalino, tá certo? Então, quando saturou aqui o solo, chegou aqui, ela não tem para onde ir, a água, né? Que é pedra. A água não vai entrar na pedra, tá certo? Então, quando a gente quer cavar um poço, o que é que a gente tem que procurar? Um local onde tenha um armazenamento maior de água, tá certo? Ou onde esse cristalino aqui, ele tenha o que a gente chama de fenda, né? Uma fissura, tá? Então, se tiver aqui um buraco, ó, tô tentando desenhar aqui, mas sou péssima, viu, gente? Então, se tiver uma fenda, uma fratura na rocha, tá? Quando chover, saturou o solo, mas essa fratura vai ser preenchida por água. Se não tem essa fratura, já gera escoamento subsuperficial. Então, para a gente perfurar poços aqui na região semiárida, o que é que a gente tem que fazer? Ou achar uma fratura, ou achar o que a gente chama de aluvião. O que é aluvião? É um tipo de solo diferente. Em vez de ser o nosso solo rasinho aqui, né, característico da nossa região, o aluvião, ele é um solo mais arenoso, tá? E se ele é mais arenoso, os grãos de areia são grandes, né? E aí tem um grande índice de vazios e permite armazenar água. Então, a gente cava poço aqui na nossa região, ou em área de aluvião, onde tem uma fratura na rocha, tá? Solo profundo, o volume de água acumulado vai ser maior, né? E aí, como eu estava falando antes, garante aí a perenização dos cursos d'água. Estou falando dessas questões de poros porque tudo isso vai interferir no transporte de poluentes no solo, tá certo, gente? Então, vejam, a forma como os contaminantes eles se espalham no solo depende basicamente de como a água se comporta no solo. Essa água aqui, se vai saturar, se vai infiltrar, se vai escoar subsuperficialmente, tá? O contaminante, ele segue, né? Ele é carregado basicamente pela água, tá? E aí, algumas características do solo, né? A gente tem uma característica que é a cor, que aí a gente pode ver, né? É perceptível. Inclusive, muitas vezes se dá nome terra roxa, terra preta, por conta da cor, né? Terra roxa é da característica da região sul do país, né? Tá? Outra característica importante é a granulometria. E a granulometria, né? Ela descreve a proporção de partículas das diversas dimensões que vão compor o solo. Então, ó, a argila, ela tem aí tamanhos menores, né? As partículas de argila são menores do que 0,002 milímetros, são muito fininhas, tá? A argila é a mais fina que a gente tem. A areia, ela vai de 0,05 a 2 milímetros, cascalho de 2 milímetros a 2 centímetros, e aí as outras formas, né? O matacão já são umas pedras, né? Como é que a gente mede? Através de um ensaio com peneiras, né? Cada peneira dessa, os furinhos da peneira, eles são de tamanhos diferentes. E aí eu posso fazer a caracterização do solo. Então, eu peguei um monte de solo, passei na peneira mais grossa lá. Aí ficou retido lá. Digamos que eu botei 100 gramas de solo. Aí na peneira de 2 centímetros, ficou 20 gramas de solo. Aí eu passo por outra peneira mais fina. Aí nessa outra peneira ficou tantos gramas. E aí eu vou ter as porções, tá? Então aqui ó, tem um exemplo aqui com 1, 2, 3, 4, 5 frações, né? Passou por 5 peneiras. E aí dependendo da quantidade que ficou em cada uma das peneiras, eu vou caracterizar o solo, se ele é mais argiloso, se ele é mais arenoso, tá? A estrutura, né, é como as partículas elas vão se arranjar, né? Então elas vão formar aí agregados, torrões. Os torrões é basicamente o solo argiloso, ele forma torrões, né? Aqueles torrõezinhos de pedra que se você apertar e esfregar, ele vai se dissolvendo, né, na sua mão, tá? E aí, essa organização espacial dessas partículas vai aí interferir no comportamento mecânico do solo, tá? E aí existem as técnicas, né? Por exemplo, de compactação, né? Que você tem que umedecer, né?
trazer água para o solo para compactar, que aí você altera a estrutura como aquelas partículas elas se organizam naturalmente, né? A gente consegue alterar, mas aí essa forma como elas se agregam aí vai dizer a questão da resistência a rupturas, né? Então é extremamente importante na geotecnia, que é uma das áreas da engenharia civil, né? E aí na construção de barragens, de aterros, tá? Tudo isso é extremamente importante, ok? E aí a gente entra na parte de degradação do solo propriamente dita, né? Então, a atividade do solo ela vai acontecer principalmente na camada superficial, tá? É onde vai haver normalmente a deposição dos poluentes, dos contaminantes. E aí a gente tem aí detritos animais e vegetais e tem também a matéria orgânica. São causas naturais, digamos assim. Qualquer substância estranha que seja adicionada ao solo vai acarretar a sua poluição. Então, lembrando do conceito de poluição lá 2 aulas atrás, né? Poluição é a alteração física, química ou biológica das características, né? Que pode ser características do solo, do ar, da água. Então, qualquer alteração nas características originais daquele ambiente, seja água, solo ou ar, né? Ela vai ser considerada uma poluição, tá? E aí a gente tem também, né, o outro conceito que seria uma perturbação física que causa alterações na estrutura ou ainda efeitos poluentes devido à adição ou remoção de substância ou calor, tá? Então tudo isso aí vai causar degradação do solo. E aí, quando a gente fala perturbação física que altera a estrutura, muitas vezes essa perturbação física, a gente nem percebe, né? Então, a gente tem como perturbação física, por exemplo, a questão da ação dos ventos, é uma perturbação física, né? Os processos erosivos. O pisoteio de animais é uma perturbação física, já até falei, né? Causa alteração na estrutura, porque o pisoteio, dependendo do porte do animal, vai causando ali, compactando aquele solo mais, tá? E a questão dos poluentes, né? Que pode ser substâncias contaminantes ou pode ser ainda a questão de energia, né? De calor, tá? Então, a poluição do solo, ela basicamente é a deposição, disposição, descarga, infiltração, acumulação, injeção ou aterramento no solo ou subsolo de substâncias ou produtos poluentes em estado líquido, sólido ou gasoso. Então, a gente tem aqui, por exemplo, né, uma imagem de um lixão, tá? O lixão é uma disposição, né? Você vai colocando ali em cima lixo, vai juntando aquele lixo ali em cima, juntando, e aí ele vai se acumulando. Mas existe, por exemplo, outros métodos. Existe, por exemplo, a disposição controlada no solo de efluentes, né? Que se dá através de infiltração, por exemplo. Você faz um buraco para poder lançar aquele determinado poluente no solo, né? Pode ser uma contaminação acidental, como, por exemplo, um aterro sanitário, né? Tá lá tudo certinho, tudo coberto, mas há um vazamento de chorume e de gases para dentro do solo, né? Um local de armazenamento de combustível, bastante comum também, que pode, né, por falhas na estrutura aí, começar a dispersar ali aqueles combustíveis no solo, também na parte enterrada, né, que ele está por baixo, ele não dispõe em cima. Então, essa disposição ela pode ser na superfície, né, aqui em cima do solo, ou ela pode acontecer também de forma subsuperficial, tá? E aí a gente tem alguns poluentes, né, que podem aparecer no solo. A gente tem aí a questão de acidez, né? Existem solos que são originalmente ácidos, ou eles podem ser alterados pelas chuvas ácidas ou outra forma de poluição, como a injeção de alguma substância no solo, tá? Essa acidez do solo ela pode ser proveniente da característica da rocha que formou aquele solo, né? Então,
A água, quando vai batendo ali, dissolvendo aquela rocha, também pega ali os minerais e os íons, tá certo? Micro-organismos, basicamente a contaminação por micro-organismos se dá por esgoto, né, humano, ou por contaminação de fezes de animais. Presença de nitratos e fosfatos, né, composto de nitrogênio e fósforo, a gente sabe que está presente nas fezes dos animais de sangue quente, tá? Então, esterco, estábulos, no lodo de esgoto, né? O esgoto proveniente das nossas residências aí, então estações de tratamento de esgoto que trabalham com o sistema de lodos ativados, ou que fica lá o lodo, que muitas vezes dispõe no solo de maneira inadequada, ou até mesmo no aterro sanitário, mas podendo vir causar contaminação. E nitrogênio e fósforo, principalmente de adubo, tá? Lembra que nitrogênio e fósforo são nutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio, NPK. São nutrientes extremamente importantes para o crescimento das plantas e são largamente utilizados na atividade agrícola, tá certo? Então, se usa muito nitrogênio, fósforo, potássio, vai haver aí uma sobrecarga do ambiente, o excedente vai ficar ali, né, no solo e vai contaminar o solo e a água, ok? A parte que não é absorvida pelas plantas é um excedente. Pode haver ainda contaminação por metais, né? Esses metais normalmente eles estão presentes no solo, mas podem ser também originários de atividade industrial, tá certo? De atividade de mineração, do armazenamento de combustíveis aí, né? Esses hidrocarbonetos presentes aí no combustível, o chumbo, tá? Sais. Os sais, eu acho que a gente vai falar um pouquinho, mas é proveniente principalmente da evaporação da água de irrigação, causando aí a degradação do solo, né, o processo de desertificação. E tem ainda os gases de aterro, né, que são originários aí de locais onde se dispõe o lixo. Quando a gente fala de um aterro sanitário, que é uma obra de engenharia que foi projetada lá para funcionar perfeitamente, não é para acontecer essa contaminação, tá certo? Mas se a gente está falando de um lixão, até mesmo de um aterro controlado, né? A decomposição da matéria orgânica está ali gerando gases, né? Principalmente gás metano, tá? E aí, havendo a chuva, né? Uma precipitação, vai dissolver esses gases, também vai contaminar o solo com esses gases, além do chorume, né, que é decorrente aí da decomposição da matéria orgânica aí nos lixões, tá? E aí, normal, a gente divide, né, em poluição natural e poluição não natural, né? Essa poluição natural é aquela que não está associada à atividade humana, tá? Embora que há controvérsias, porque se for natural, a gente não considera poluição, né? A gente considera normalmente que é poluição quando resulta de atividades humanas. Mas aí, se a gente entender que essa poluição pode ser uma perturbação física, né, da estrutura do solo, então a poluição natural ela entraria aqui, né? Porque então através dos processos erosivos, os desastres naturais, a atividade vulcânica que causa além de poluição do solo, causa uma poluição atmosférica, né, bastante grande. Provavelmente vocês já devem ter visto aí reportagens de vulcão que entrou em atividade, começa, né, a questão da nuvem de fumaça, de enxofre, que as cidades têm que fechar, aeroportos e tudo mais, tá? E questões de áreas com elementos inorgânicos, principalmente os metais, né, ou com irradiação natural. Então aí, né, exemplos aí de uma inundação causando alterações, né, perturbação no solo, uma atividade vulcânica, que provavelmente um tornado ou algo do tipo, né, que destruiu aí, acumulou lixo, entulho, que aqui tá superficial, né, mas aí, ó, o que tiver aqui que puder, através da água, infiltrar no solo junto com, né, com a água, vai contaminar o solo mais ainda, além dessa contaminação aí, dessa poluição superficial, tá? Erosão, né, hídrica ou eólica, causando aí alteração na estrutura física. Eu li em algum lugar, no material que eu estava, né, montando aqui para vocês, até mesmo uma atividade de escalada, que você está lá escalando e que você
dá uma pisada e fragmenta lá um pedaço do local que você está escalando, né? É uma perturbação física, tá? E aí a poluição artificial é aquela de origem antrópica e ocorre principalmente pela questão de urbanização e ocupação de solo, né? E aí em ocupação do solo a gente vai ter um monte de coisas. Temos aí as atividades agropecuárias, como as grandes causadoras de impactos ambientais e de poluição do solo. A atividade de mineração, o armazenamento de produtos e resíduos perigosos, como, por exemplo, combustíveis ou até mesmo material radioativo, tá? Armazenamento de agrotóxicos, disposição de embalagem de agrotóxico, que tem que ter todo um cuidado. Os esgotos, né, o lançamento das águas residuárias, sejam sanitários domésticos ou sejam os efluentes industriais. A disposição de resíduos sólidos de diversas origens, podem ser os resíduos sólidos urbanos ou resíduos sólidos especiais, industriais, né, de serviços de saúde. Os resíduos de construção civil, gente, que o resíduo de construção civil ele é considerado um grande passivo ambiental, porque ele é um resíduo que não se degrada, né? O resíduo sólido urbano ele se degrada, mas o resíduo de construção civil ele não se degrada. É um material inerte. E aí existem aí várias tecnologias para a gente tentar minimizar os impactos do resíduo de construção civil, né, no ambiente, tá? E aí só para a gente enfatizar aí a questão da atividade agrícola, vejam só, né? Nesse gráficozinho aqui que cita como causas da poluição artificial, observem que concentra aqui, ó, o pasto, o desmatamento e a agricultura concentram aí, são as principais causadoras da poluição, tá? Então, desmatamento é uma perturbação, né, no ambiente, onde a gente vai ter, né, a retirada de vegetação. Isso interfere nos processos aqui de formação do solo, vai haver decomposição de matéria orgânica, aumento aqui da carga orgânica que vai decompor e vai infiltrar no solo, tá? A atividade agropecuária com uso de fertilizantes e agrotóxicos. Lembrando que, né? Não pode usar fertilizante? Não é isto. A questão é que normalmente essa fertilização ela é feita de maneira incorreta, tanto a fertilização como o uso dos defensivos agrícolas. A quantidade que é utilizada, ela é muito mais do que a quantidade necessária. Então, se você coloca aqui fertilizante numa quantidade maior do que essas plantas podem absorver, gera um excedente, a mesma coisa os agrotóxicos, tá? E esse excedente vai ficar depositado ali no solo. Havendo a precipitação, a chuva, ele vai infiltrar, né, contaminando o solo e podendo contaminar os cursos d'água subterrâneos e superficiais também, através do escoamento superficial, dos processos de lixiviação. A atividade de monocultura. Quando a gente tem uma única cultura, isso causa o empobrecimento do solo, né? Vai chegar um momento que esse solo ele já não consegue mais produzir, tá? Então é importante a gente fazer o uso da diversificação de culturas, porque senão a gente causa empobrecimento do solo. E empobrecimento do solo é uma forma de degradação, tá? A irrigação. Professor, irrigar o solo é ruim? Causa degradação? Causa, né? Se a irrigação também for feita de maneira errada, tá? Principalmente na nossa região. Na nossa região, as águas subterrâneas, as superficiais também, elas têm uma característica que é a presença de cloretos em grandes quantidades. Então, veja, esta água aqui que está sendo usada para irrigação, supondo que seja aqui no semiárido, a região do Vale do São Francisco, fruticultura irrigada, água salobra, tá? É feita a irrigação, o que é que acontece? A água vai infiltrar. Porém, os sais vão ficar depositados na superfície do solo. E aí vai causando aí a salinização.
quando essa salinização ela atinge níveis muito altos, né, esse solo ele deixa de ser produtivo e se torna desértico, tá? Isso é o que a gente chama de desertificação. Então, aqui na nossa região, na região do Moxotó, ali perto de Cabrobó, na região de Floresta, a gente tem várias áreas desérticas, que foi justamente áreas que foram degradadas devido à agricultura irrigada, tá? Não confundir com a questão climática, desérticas climáticas. A gente tem um clima árido, porém não é desértico. A desertificação do solo se dá pela questão da salinização, tá? Então, aqui tem explicando aí bem direitinho, né? Como tem pouca chuva, não acontece a diluição, né, dos sais para diminuir essa concentração, e aí o sal fica acumulado ali, causando aí a desertificação, tá? Atividade de mineração. A atividade de mineração é outra atividade que causa grande degradação do solo, né? Então, a retirada de elementos do solo aí, devido à atividade de mineração, causa interferências na estrutura, no impacto, além de algumas atividades de mineração, delas introduzirem também produtos químicos, né, na atividade, como mercúrio na mineração do ouro, tá? Queimadas, seja queimadas para a abertura de pastos ou de áreas agrícolas provocadas por algum motivo, ou até mesmo as queimadas que podem acontecer naturalmente, também causam degradação do solo, principalmente da parte superficial do solo, né? Existe aí uma perda de biodiversidade, essa matéria orgânica, essa camada superficial do solo, ela é alterada, né? É uma forma de poluição através da questão da entrada de energia no sistema, tá? Crescimento demográfico, né? Além da questão das ocupações desordenadas, da impermeabilização do solo, todos os problemas relacionados ainda tem, né? Quanto mais população, quanto mais gente, a gente vai ter mais geração de resíduos, mais geração de efluentes domésticos. Desculpa aí, viu, gente? E tudo isso a gente sabe que acaba aí indo parar também no solo e na água, tá? Os esgotos domésticos, né? Normalmente os esgotos domésticos eles vão contaminar diretamente a água, mas existe também a contaminação do solo. Muitas vezes esse esgoto ele está ali a céu aberto, em valas, no próprio é uma disposição no solo, sem nenhum tipo de controle. Isso, além de trazer problemas à saúde pública, né, causa aí a contaminação do solo. Os lixões, vou falar primeiro dos lixões, né? Que os lixões é uma forma de disposição dos resíduos sólidos que não deveria mais existir, né? De acordo com a política de resíduos sólidos, desde 2014 era para ter sido acabado todos os lixões do Brasil, todo o resíduo, né, produzido no Brasil deveria ser destinado a aterros sanitários. Porém, até hoje isso não aconteceu. A gente ainda tem muitas cidades brasileiras com disposição em lixões. O novo Marco Legal de Saneamento, ele prorrogou esse prazo até 2024, tá? Então, vamos ver se a gente vai conseguir, né? O lixão, ele gera aqui, ó, chorume e gera gases, né? Tá? Então, contaminação por organismos patogênicos, tá? Matéria orgânica com alta carga de DBO proveniente do chorume, os gases do efeito estufa causando aí tanto poluição atmosférica, mas também esses gases podem infiltrar no solo dissolvidos na água, tá? Causando contaminação aí do solo e da água. Cemitério, minha gente, cemitério é outra coisa também que causa degradação. Cemitério, ele precisa estar sujeito a estudo de impactos ambientais, né? A avaliação do impacto de toda a normativa, porque decomposição de matéria orgânica, assim como um lixão. Então, os cemitérios eles devem ter os mesmos aspectos construtivos que um aterro sanitário, impermeabilização do solo para que o necrochorume não passe, né, para o solo, tá? Fique só ali naquela camada onde foi construído. Existem outros elementos também que são
na questão dos cemitérios, a questão de pacientes com câncer, né? Pessoas que vieram a óbito após tratamento de câncer, que tem questão que fizeram radioterapia e quimioterapia, que durante a decomposição esses elementos eles ficam no solo também, né? Então deveria ter uma área especial dentro dos cemitérios para o sepultamento de pessoas que passaram por esses procedimentos. Só a título de curiosidade, né? Aqui no cemitério de Afogados da Engazeira, aquele lá perto do Detran, né? Existe um caso de uma jovem, parece que era uma criança, que morreu envenenada e como não se descobriu o veneno, ela foi sepultada, né? Foi feito todo o isolamento do local onde ela está sepultada de concreto. Isso também deveria ser utilizado para essas questões que eu falei, para as pessoas que passaram por tratamento de radioterapia, porque a radiação, né, tem um tempo de meia-vida, ela permanece no organismo ainda durante muito tempo, tá? E aí chega a parte que, assim, gostaria de falar muito mais sobre isso, porém não temos, né, como falar. Então vamos falar um pouquinho, e aí quando vocês forem estudar aí fluxos e meios porosos, né, que o principal meio poroso que a gente tem é o solo de estudo, quando vocês forem estudar fenômeno dos transportes, aí vocês vão entender melhor aí o comportamento dos contaminantes no solo, né, a questão do transporte. Como é que se dá esse transporte, né? Então, essa acumulação e esse transporte dos contaminantes no solo vai depender do tipo do contaminante e do tipo de solo. Então, né, lá no começo, informação do solo, falei um bocado sobre a questão dos poros, né? Então, esses poros são extremamente importantes na forma como o fluxo vai acontecer, o fluxo do poluente vai acontecer, tá? Outra característica importante é a formação, aquela questão se o solo é argiloso, se é arenoso, tá? E aí a gente vai ter aí as propriedades físicas e químicas, né, dos contaminantes e as características do solo. Elas vão nos permitir compreender como esses contaminantes eles se deslocam no solo e aí a gente pode dimensionar as barreiras, sejam elas naturais ou artificiais, né, para as áreas contaminadas ou futuras áreas de disposição de resíduo. Então, por exemplo, né, num aterro sanitário, né, que é basicamente o necrochorume, ou necrochorume não, desculpa, o necrochorume é do cemitério. O chorume proveniente do aterro sanitário, da degradação da matéria orgânica, conhecendo como é que as características físicas e químicas, né, do chorume, que é extremamente matéria orgânica, uma carga orgânica muito alta, DBO, como ele se comporta no solo, então chegou-se à conclusão de que a impermeabilização que deve ter, tem que ter lá um grau de compactação do solo, se não atingir, precisa fazer impermeabilização com plástico, com mantas, né? Então tem toda uma técnica baseada na característica desse contaminante, tá certo? E aí, né, durante esse transporte de contaminantes através dos solos, é importante observar a quantidade de contaminantes que está sendo transportada, a questão se está havendo atenuação da concentração através dos processos de adsorção e desorção. A concentração do poluente é parecido com o que a gente viu lá em poluição da água, tá? Carga, concentração vezes vazão. Então, a concentração vai depender muito se ele está diluído em água, né? Ou se não houve processo de diluição, tá? E a outra coisa que é extremamente importante é a extensão da propagação da pluma de contaminação, né? A pluma de contaminação é até onde aquele contaminante ele vai chegar, tá? E aí, de novo, né? Transporte de contaminantes no solo, a gente tem a água como principal agente transportador. Se a água é o principal agente transportador, então a gente precisa compreender, né, esses fenômenos de interação entre solo e água,
tudo aquilo que a gente falou lá no início, a questão dos vazios, como a água se desloca ali naquele espaço. E o que é que vai interferir no transporte desses contaminantes no solo, né? Então, vai interferir, primeiro, as características do contaminante, tá? Então, aí as características físico-químicas, solubilidade, densidade, concentração e as outras, mas eu diria basicamente, esses três aqui, tá? Solubilidade, densidade e concentração talvez sejam os mais importantes que interferem na forma como esse poluente ele vai ser transportado no solo. As características do solo também são extremamente importantes. Granulometria, fração de argila presente no solo, a questão da permeabilidade do solo, né, da compactação do solo, existência de matéria orgânica. Por quê? Isso aqui, existem os processos, né, de transporte, de degradação desses poluentes no solo, que aí envolvem processos de adsorção, envolvem processos de degradação biológica. Então, tudo isso aqui vai interferir em como esse transporte vai acontecer. E a própria característica do ambiente, aí o tempo que o solo passou exposto ao contaminante, se existem micro-organismos, as próprias condições hidrogeológicas do local, condições, se é aeróbio ou anaeróbio, e questões de temperatura. Então, esses são os principais fatores que vão intervir no transporte das substâncias no solo, tá? E aí, o processo de migração desses poluentes. A migração, quando a gente fala aqui, é como é que ele anda, tá certo? Tem uma figurinha mais à frente, então eu vou mostrar para vocês. Então, essa migração desses poluentes, essa formação dessa pluma de contaminação, ela se dá através de processos físicos e através de processos químicos, né? Então, aqui uma estrutura de solo, né? Aqui são as partículas do solo, os espaços vazios que são preenchidos por ar ou por água, né? E no caso aqui, a água com os contaminantes, A gente tem aqui a fonte de poluição e observem que ele se espalha aqui entre os espaços vazios, né? Que antes estavam ocupados por ar, tá? Então, a forma como essa pluma de contaminação ela vai se espalhar vai depender de tudo aquilo que a gente falou antes. E aí, quais são os processos? O primeiro processo que a gente tem, né, falando dos processos físicos, é o processo de advecção. Advecção, basicamente, o contaminante ele só vai, digamos assim, né? Então, o transporte da substância contaminante se dá através do fluxo do fluido no qual a mesma está dissolvida. Normalmente, este contaminante ele vai estar dissolvido em água, normalmente, tá? Então, a advecção, ela acontece seguindo os princípios físicos do espalhamento da água no solo, que é ir ocupando os espaços vazios, né? Os poros, tá? A dispersão já é um pouquinho mais complicadinha do que a advecção. A advecção não tem, só se espalha. Já a dispersão, ela vai ser a combinação de dois mecanismos, que é a difusão molecular e a dispersão hidrodinâmica, que é justamente o que está representado aqui na figurinha. Essa difusão molecular lembra lá da biologia, gradiente de concentração. Então, gradiente de concentração, a gente tem um meio menos concentrado e um meio mais concentrado, né? Um meio hipertônico, de maior concentração, e um meio hipotônico. Então, lembra? Biologia. Quando a gente tem um meio hipotônico, baixa concentração, e outro hipertônico, o que é que acontece? Vai haver, né? Ou vai passar soluto solvente para onde está a concentração maior, ou vai passar soluto para onde está a concentração menor, tá certo? No caso da difusão molecular, tende a haver a migração de onde tem a maior concentração para as de menor concentração, através do fluido, tá certo? Então, independente da velocidade do fluido, porque ele é baseado só em questões de gradiente de concentração.
mas existe a influência da mistura mecânica. Já a dispersão hidrodinâmica, o nome já está falando, né? Da dinâmica hidráulica, existe aí a questão da diferença de velocidade de fluxo nos canais, tá certo? Então, essa diferença de velocidade de fluxo faz com que a solução se disperse. É uma medida difícil de avaliar. Quer dizer isso, né? Se tem um local que há esse contaminante, né, dissolvido, tá lá meio lentinho, meio paradinho, aqui está numa velocidade maior, ele vai se espalhar para onde está mais devagar, entendeu? Então, ele vai sair procurando os caminhos para fazer essa dispersão, tá? Em relação aos processos químicos, né, a gente tem aí processos químicos e bioquímicos, eles são baseados basicamente em reações químicas e reações bioquímicas, né? As reações bioquímicas estão associadas à degradação da matéria orgânica, tá certo? E as reações químicas, o que é que vai acontecer? Ela vai fazer o retardamento da frente de contaminação. Isso quer dizer o quê? Vai diminuir a velocidade com que essa pluma, ela se espalha. E vai diminuir também a quantidade, né? Vai atenuar, tá? Essas substâncias no solo através de perdas ou transformação em outras substâncias. E aí a gente tem, por exemplo, os processos de adsorção, né? A adsorção é quando as substâncias que estão presentes ali na solução, lembrando que o principal solvente é a água, mas nem sempre, elas aderem às partículas de solo por forças de atração elétrica, tá certo? E aí, ó, a adsorção acontece principalmente na fração de argila dos solos. A fração argilosa é uma característica da argila, essa capacidade de atração de íons. E aí, todo mundo sabe disso, vocês só não estão lembrados, né? Quem já viu ou tem em casa o famoso pote, filtro de barra, aquele filtro que tinha antigamente na casa da avó que a gente enchia de água, ou o próprio pote de barro, né? O pote, minha gente, ou filtro de barro, tá certo? Ele funciona com processos de adsorção, porque o barro, né, ele é feito da argila e ela tem essa capacidade, falando bem grosseiramente, tá? Pelo amor de Deus, depois você falando bem assim, bem leigo. A argila é como se ela sugasse as impurezas, tá? Da água, né? Por isso que o pote de barro, ele é uma das tecnologias de melhoria da qualidade da água mais eficientes do mundo, viu? Valorizem o pote de barro da avó de vocês, ou da mãe, ou de vocês mesmo, quem tiver pote em casa, tá? E o pote de barro, argila, o funcionamento é basicamente por adsorção, tá certo? Já a absorção, ela é a retenção das substâncias nos poros do solo. E isso vai depender bastante da questão do fluxo de água, né? Se não houver tanta água, essas substâncias vão ficar retidas. Porém, quanto maior for a quantidade de água, né? Se houver uma chuva, pode haver o transporte dessas substâncias que antes estavam retidas. Apesar de haver, né, o transporte, se houver, por exemplo, a entrada de chuva, o que é que vai acontecer? Ele não ficou retido? Houve um retardo no espalhamento desse contaminante, tá? A sorção hidrofóbica, né, aquela que não gosta de água, é a retenção das substâncias orgânicas na matéria orgânica do solo, tá? Então, assim, não vai ficar toda a matéria orgânica retida, né? Toda essa substância orgânica, ela não vai ficar retida, mas vai, né, uma parte do contaminante vai ficar na solução, né, seguir o fluxo, e uma parte vai ficar aqui junto com essa matéria orgânica, tá? E aí a gente tem os processos de precipitação, né, que é quando a concentração de um determinado contaminante excede aí a solubilidade do fluido. Lembra lá, quando eu falei em poluição da água, questão de concentração, que eu botei as colherzinhas lá
né? Então, por exemplo, tem aqui um copo de água. Se eu colocar uma colher de açúcar e mexer, aquele açúcar todo vai se dissolver. Porém, se eu colocar aqui, dentro desse copo de água, 10 colheres de açúcar, vai ter uma parte que não vai dissolver, né? Essa parte que não vai dissolver é o excedente, é o precipitado, tá? Então, essa quantidade que está em excesso, ela vai sair da solução precipitando. Não necessariamente isso vai impedir a contaminação do solo, mas ele vai interferir no transporte desse contaminante pelo solo. É o que acontece com a questão da salinização. Os sais, eles ficam precipitados em cima do solo. Eles não seguem junto com o fluxo, junto com a água, né? Fazendo aí, salinizando por baixo. Essa salinização, ela se dá de maneira superficial, tá? A biodegradação, né? Que é um processo bioquímico, que é os micro-organismos que vão aí transformar moléculas orgânicas em outras menores, ou seja, eles vão degradar a matéria orgânica. A degradação abiótica, que envolve aí reações de oxidação e de redução, hidrólise, faltou o E aqui, tá? Que é a quebra dessas moléculas pela água. Então, são formas de você transformar as moléculas de um determinado contaminante em moléculas menores, né? E menos contaminantes, tá? Que vão se transportar de maneira diferente pelo solo. A volatização, um composto volátil é aquele que ele evapora a temperatura ambiente. Então, a volatização acontece a difusão, né, o espalhamento do contaminante pelo solo na fase gasosa. Não há a presença de fluido, né, do fluxo de água, por exemplo, que é o principal meio de transporte dos contaminantes. No caso da volatização, esse transporte, ele se dá, essa pluma, ela acontece de forma gasosa, tá? E aí temos ainda a questão do decaimento radioativo, que aí é quando a gente está trabalhando com elementos radioativos, né? Então tem a ver com o tempo de meia-vida daquele elemento, e aí vai decaindo a radiação, né? E a concentração desses no solo. A dissolução, que é o contrário da precipitação. A precipitação, né, é pouco solvente, muito soluto, então precipita. Na dissolução, você coloca mais solvente, que é para diluir mesmo a concentração daquele contaminante, tá? E aí, essa dissolução, ela vai... o fluxo, ele vai acontecer... O transporte, né, ele vai acontecer de acordo com as características do fluido, né, do fluxo do solvente. Porém, né, existe aí uma concentração menor dos contaminantes, porque ele está diluído, tá? A quelação, que é a formação de uma ligação coordenada entre um cátion e um ânion, né, uma partícula positiva e uma partícula negativa, tá? Que faz aumentar a mobilidade do metal, tornando mais solúvel. Se ele é mais solúvel, ele vai seguir aí junto com o fluido. Cossolvência, que é quando esse contaminante ele é diluído em mais de um solvente, a água e um outro solvente, por exemplo. E a ionização, né, que é justamente você dissociar os ácidos e bases, né, quebrar essas moléculas de ácidos e bases, né, transformando aí em íons, cátions e ânions, que aumenta a mobilidade, tá? Os íons, eles se movimentam mais facilmente dentro do solvente, né, da água, do que o ácido, tá certo? Ou do que a base. E aí a gente encerra por hoje a parte de poluição do solo. Eu sei que foi um pouco rápido, né? Mas é porque, como vocês podem ver, tem 55 slides porque eu tirei um bocado, né? Mas, assim, as dúvidas que forem surgindo, vocês vão perguntando, a gente vai fazendo pesquisa, se necessário eu trago mais material complementar, tá certo?
Lembrando que aqui, né, dentro dos processos de transporte de contaminantes, dos processos físicos e químicos, a gente só está falando como é que acontece. Mas, assim, para tudo isso aqui tem uma equação, tá certo? E aí essas equações, elas vão ser baseadas, né, quando vocês estiverem estudando lá hidráulica, aí vocês vão conhecer bastante, né, hidráulica e fenômeno dos transportes, essas equações, porque, né, lembrando que normalmente esse transporte de contaminantes no solo, ele se dá através de um fluido que é a água, principalmente. Então, essa característica de como a água se desloca, ela vai ser extremamente importante no transporte de contaminantes. A questão de que a água ela vai ter uma velocidade zero quando ela está aderida, né, às paredes, né, digamos assim, às partículas. Então, só tem velocidade a água que passa no meio dos poros. Então, assim, tudo isso vai interferir na forma que esses contaminantes eles se dispersam, se espalham no solo, tá bom, gente? Então, é só para a gente ter uma noção aqui rapidinho. Qualquer dúvida vocês podem perguntar, mandem mensagem, preferencialmente pelo WhatsApp ou por e-mail, né? Vocês sabem que aquele lado coisa normalmente eu esqueço de olhar, tá bom? E estamos à disposição. Um cheiro para todos.